Vamos supor que você deseja um emagrecimento, mas você é uma pessoa que é muito formiguinha, gosta muito de doce, né? E então, o açúcar, né, o doce ali é algo que às vezes atrapalha um pouco porque você tende a exagerar nesse consumo do doce. Aí aqui a gente tem dois caminhos para esse consumo do doce. A gente tem ali a utilização de alguns fitoterápicos que podem amenizar esse desejo por doce, tá? Então, às vezes no início ali do processo, para te ajudar a dar o up a mais ali, utilizar algum fitoterápico, como por exemplo, safrinha, para te ajudar nesse controle do desejo do doce, é legal, entendeu? Pra te ajudar ali como um pontapé inicial. Mas ele não vai resolver a raiz do seu problema. Por quê? Esse desejo por doce, ele tem algo a mais ali por trás dele. Então não é simplesmente, meu corpo pede doce, mas tem um motivo por ele estar pedindo. Pode ser ali noite de sono inadequada. Então, enquanto você não melhorar essa qualidade do sono, você vai continuar tendo esse desejo por doce. Saúde intestinal. E, gente, quantas pessoas não têm uma saúde intestinal debilitada, tá? E isso aí é por uma alimentação, né, sem equilíbrio, às vezes falta ali fibras, por às vezes uso de medicação e não faz uma reposição ali, um fortalecimento dessa saúde intestinal, tá? Excesso de carboidratos refinados, excesso de bebida alcoólica, às vezes cigarro, sedentarismo, vários fatores levam a problemas intestinais, né? Então, às vezes a pessoa pensa assim, não, mas eu não sou constipada, mas não é isso aí que é o fator suficiente para diagnosticar se você tem algum problema, né, intestinal, se você tem uma certa uma intestino um pouquinho mais precisando de mais cuidados ali, tá? Tem outros fatores que a gente avalia, igual eu falo pra vocês, barriga distendida, gases mal cheirosos, né, cocô espedaçado, né, o cocô tem que sair bonitão ali, parecendo, lembrando uma linguiça, tá? Então, nesses casos aí, são pessoas que podem ter o desejo aumentado por doce devido a isso. Ou até mesmo devido a algumas estratégias alimentares que faz. Então, low carb. Na low carb, né, a gente tem uma redução do carboidrato. Cetogênica, a gente reduz um pouquinho mais ainda esse carboidrato. Aí tem algumas pessoas que não toleram muito bem, tá? Porque elas não preparam o corpo para receber essa estratégia. Então, com isso, né, o corpo pensa assim, opa, peraí, eu recebi tanto X de carboidrato, agora eu não tô recebendo nada, tem alguma coisa errada, vamos caçar mais carboidrato, que é o doce, tá? Açúcar é carboidrato, tá, pessoal? Fruta tem carboidrato, verdura tem carboidrato, não é só o arroz, não é só o pão. Porque às vezes a gente fica assim, arroz e pão não pode, porque tem carboidrato. Mas esquece de um leque de coisas que também possuem esse carboidrato, e que não é assim, né? O carboidrato não é o vilão. Além do mais, a gente precisa do carboidrato porque ele é a nossa principal fonte de energia, tá? Então, se a gente não tá tendo ali, não fornece energia para o nosso corpo, ele não vai funcionar muito bem, tá? Aí vem essa questão de ficar fadigado, memória ruim, cansado, estressado, tudo às vezes por um erro de estratégia para emagrecimento que foi aplicado ali, tá? Então, além disso, né, puxando também essa questão do desejo do doce, nós mulheres, no período pré-menstrual, a gente tem uma tendência do nosso corpo pedir mesmo um pouquinho mais de açúcar, tá? Porque ali, né, pelo sobe e desce de hormônios, a gente tem uma baixa da serotonina, né? E às vezes, por essa baixa dessa serotonina, o nosso corpo tem a tendência a pedir um pouquinho mais de doce. Então, quando você tem esse desejo a mais por chocolate, isso é fisiologicamente aí, seu corpo na TPM pede mesmo. E mais um detalhe aqui, se você tá numa low carb, na sua TPM você tem muito desejo por doce, tá vendo que não vai rolar? Porque você, em vez de fornecer um pouquinho mais de carboidrato ali, né, fontes de alimentos para melhorar essa produção da serotonina, né, você pega e não fornece, ainda vai lá e faz uma cetogênica justo no período pré-menstrual, né? Aí o desejo de doce vai ficar louco, né? Então, a hora que finaliza esse período que você tá fazendo, a primeira coisa que você vai fazer é comer os rebocos da parede. Por isso que a gente tem que pensar bem nessas ocasiões de quando colocar essas estratégias aí, né, pro emagrecimento, ok? Então, a gente sempre tem que pensar nesse seguinte, a gente vai ter suplementos que vão contribuir, vão auxiliar, amenizar, mas muitas vezes eles não vão resolver a raiz do problema.